Olá, quinto ano B, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma aula de história, né? Hoje nós vamos falar sobre a construção da cidadania brasileira, ok? Tá? Então eu vou colocar aí para vocês a nossa apostila, né, virtual, para a gente poder estar acompanhando aí essa leitura. Então, vou pedir para vocês pegarem a apostila, abrir na página 222, ok? Então, vamos lá, vou colocar aqui para vocês a apostila, tá bom? Peraí. Ok, vamos lá. Então, aqui na página 222, na página 222, nós vamos começar a leitura aí da construção da cidadania brasileira, ok? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para não atrapalhar tanto. Peraí. Então, olha lá. Aqui na nossa apostila começa assim, ó. Quem era cidadão? Vamos pensar como foi o processo de construção da cidadania brasileira? No período colonial, diferentes grupos sociais conviviam em nossas terras brasileiras, como portugueses, brasileiros, indígenas e africanos. Essa situação gerou inúmeras situações de conflito, até que em 1822 o Brasil se tornou um país independente e uma pequena parcela da população estabeleceu quem tinha direito a ser ou não cidadão. Então, até então, nesse período colonial, essas pessoas viviam aqui, né, os portugueses, brasileiros, indígenas, africanos, e eles não eram considerados cidadãos, né, não existiam leis aplicadas a essas pessoas. Somente em 1822, quando o Brasil se tornou um país independente, né, que estabeleceu-se algum direito para o cidadão brasileiro, né? Até então, lembrem-se que quem seguia, que nós vimos na nossa última leitura, quem recebia o título de cidadão, né? Eram os portugueses, que seguiam o quê? Leis de Portugal, né? Quando o Brasil passou a ser independente de Portugal, então essa situação mudou, tá? Então vamos grifar aqui, olha, quando foi que essa situação mudou, né? Essa situação gerou inúmeros conflitos até que em 1822 o Brasil se tornou independente. E aí vamos ver o que mudou então com isso. Os cidadãos portugueses que vieram viver na então colônia portuguesa trouxeram consigo um grande arcabouço cultural, quer dizer, trouxeram muito conhecimento cultural lá da Europa, de Portugal, que eram os costumes que eles tinham. Não apenas a língua oficial do país era a portuguesa, os hábitos do cotidiano, as comidas, as danças e as crenças também foram trazidos para o Brasil. E durante muitos anos, o catolicismo, prática religiosa que veio de Portugal, foi a religião oficial do Brasil. Por conta desse caráter oficial, festividades da religião católica, a exemplo das festas juninas, tornaram-se parte importante da cultura em algumas regiões. Eu quero aqui, ó, tá? Não apenas a língua oficial do país era portuguesa, lá os hábitos do cotidiano, as comidas, as danças e as crenças também foram trazidas de Portugal, tá? E aí ele cita as festas juninas, que ela tem caráter religioso, né? Ela iniciou com isso. Embora hoje nós façamos festa junina muito diferente do que era nessa época, mas as festas juninas surgiram como manifestações religiosas, tá? Então aqui, ó, no De Olho no Local, tem uma pesquisa sobre festa junina na região em que nós vivemos. Essa pesquisa eu vou mandar para vocês num arquivo lá no grupo do quinto ano, tá bom? Então vocês vão fazer pela internet e me devolver no e-mail, tá? Se não tiver possibilidade de fazer na internet, faz como na última
atividade que eu solicitei, tá bom? Faz na folhinha, escrito a caneta, para eu poder corrigir daqui. Fica mais fácil, tá? Então, essa de olho no local vai no arquivo para vocês. Na atualidade, cada pessoa pode seguir a religião que escolher, ou até mesmo não seguir nenhuma. Ainda assim, o catolicismo é a religião de maior parte da população brasileira. Diversas são as festividades populares de caráter religioso, como as festas de 12 de outubro em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, considerada padroeira do Brasil. As festas juninas são homenagens aos santos católicos, Santo Antônio, 13 de junho, São João, 24 de junho, e São Pedro, dia 29 de junho, certo? Africanos de diversos grupos étnicos foram trazidos à força para o Brasil. Mesmo chegando aqui contra sua vontade, eles passaram a fazer desse espaço seu local de vida, produzindo aqui as práticas com as quais estavam acostumados, como linguagem, hábitos de alimentação e práticas religiosas. Os cidadãos portugueses que viviam no Brasil não aceitavam essas práticas e, por terem direitos e posses, buscaram proibir ou controlar as manifestações das culturas africanas. Durante séculos, os africanos e seus descendentes não puderam ser livres para manifestar a sua cultura, tampouco suas religiões. Essa tem sido uma longa luta dos afro-brasileiros ao longo de mais de 500 anos. Foram inúmeras as lutas dos afrodescendentes brasileiros para garantir seus direitos civis. Certamente, a maior dessas lutas foi para se tornarem livres da escravidão, né? Então, vamos grifar aí algumas coisas importantes, olha. Os cidadãos brasileiros, portugueses que viviam no Brasil não aceitavam essas práticas e por terem posses, né? Proibiam e controlavam as manifestações da cultura africana, né? Então, durante séculos, vamos continuar, os africanos e seus descendentes não puderam ser livres para manifestar sua cultura e tampouco suas religiões, né? Nós vimos isso, começamos a ver isso na aula passada, né? Com aquela leitura que fizemos. Então, deixa eu pôr aqui na outra abinha, deixa eu ver se ele vai para lá, peraí. Não, só um instante. Isso, agora sim, olha lá. Direitos civis dos afrodescendentes no Brasil. Durante o período da colonização do Brasil, o trabalho pesado, como aquele realizado nas plantações de cana-de-açúcar, era realizado pelos africanos na condição de escravizados. São consideradas escravizadas as pessoas que trabalham sem receber nenhum pagamento em troca e não têm direito à liberdade. Então vamos grifar aí, ó. Quem são pessoas escravizadas, né? São as pessoas que trabalham sem receber nenhum pagamento em troca do seu serviço, né? E não tem direito à liberdade, porque essa pessoa fica presa no local de trabalho e não recebe remuneração para isso, né? A manutenção do trabalho escravo se tornou uma questão política para Dom Pedro II, imperador que governou o Brasil entre 1840 e 1889. A Inglaterra pressionava o Brasil no sentido de acabar com a escravidão. O Brasil foi um dos últimos lugares da América a declararem a abolição da escravatura, seguido apenas por Cuba. Então, ele foi um dos últimos, né? A pressão inglesa não foi o único fator para a criação de leis que promovessem gradativamente a abolição da escravidão, uma vez que os próprios trabalhadores escravizados pressionavam o governo cada vez mais por sua liberdade. Observe a seguir algumas conquistas da população africana e afrodescendentes que resultaram em leis no Brasil e aos poucos garantiram a melhoria das condições de vida dessas pessoas e no início da constituição da sua cidadania. Vamos lembrar aqui, olha, que nessa parte aqui ele fala população africana e afrodescendentes. População africana
se refere àquelas pessoas que vieram diretamente da África como escravos, né, que foram escravizados e vieram morar no Brasil. Todas as outras pessoas que nasceram aqui no Brasil, filhas de africanos, elas são chamadas de afrodescendentes, porque eles têm como descendentes a raiz africana. Os pais são africanos, mas eles nasceram no Brasil. Então, eles são chamados de afrodescendentes, tá? Só esclarecendo essa parte aí. Então, vamos ver as leis aí que evoluíram ao longo desses anos, né? Antes da abolição da escravatura, né? Não foi só a pressão da Inglaterra que fez isso. Algumas, por pressão da Inglaterra e por pressão de vários meios, né? Então, houve algumas leis que foram modificando ao longo dos anos até culminar, chegar ao ápice da Lei Áurea, né? Então, lá em 1850, foi feita a Lei Eusébio de Queiroz, que determinou o fim do tráfico de africanos escravizados. Tá? Em 1871, a Lei do Ventre Livre, que a partir dessa data, em 1871, né, a partir da data de promulgação dessa lei, as crianças afrodescendentes nascidas de mãe escravizada seriam libertas. Então, a partir dessa data, as crianças nascidas aqui, que eram filhas de escravos, não seriam mais escravas, seriam livres, tá? Em 1885, a Lei dos Sexagenários libertou escravizados com mais de 65 anos de idade. Então, o escravo, ele quando completasse 65 anos de idade, ele ganhava a liberdade dele. Em 1888, então, houve a Lei Áurea, que determinava a abolição da escravidão e a libertação dos escravizados. Então, a gente pode ver que foi aos poucos, né? Desde 1850, lá com a Lei Eusébio de Queiroz, que determinava o quê? O fim do tráfico de escravos. O que isso quer dizer? Que a partir da data de promulgação dessa lei, em 1850, não podia mais ir até a África, pegar pessoas lá e vender como se fosse um produto. Então, o primeiro passo foi esse, né? Determinou o fim do tráfico de africanos. Então, era proibido comercializar os africanos, tá? Então, foi a primeira lei em favor dos direitos dos africanos e dos afrodescendentes. Em 1871, então, tem a Lei do Ventre Livre, que dizia o quê? Que a partir dessa data, as crianças que nasciam de mães africanas ou afrodescendentes já, né? Mas nessa época ainda a maioria africana, que essas crianças seriam livres, seriam libertas. Mas, obviamente que essas crianças não tinham a liberdade que as outras pessoas tinham, né? Porque sendo crianças e morando com a mãe numa senzala, elas continuavam praticamente escravizadas, né? Em 1885, a Lei dos Sexagenários, então, libertava os escravos com mais de 65 anos de idade. Visto que muitos escravos sofriam maus tratos, tinham um trabalho muito forçado, muitos deles morriam antes de chegar a essa idade, né? E os que chegavam a 65 anos ganhavam a liberdade só aí. Então, também não era uma lei justa, né? Era uma lei muito injusta, porque a pessoa já estava cansada, debilitada pelos anos de trabalho escravo, né? E aí ela ganhava a liberdade. Para fazer o que com essa liberdade, né? Ele não tinha dinheiro, ele não tinha casa para morar. A vida que ele conhecia aqui no Brasil era essa. E ele também não tinha meios para voltar para a África, por exemplo, né? Então, uma lei bem injusta. Em 1888, então, teve a Lei Áurea, que determinou a abolição da escravidão e libertou todos os escravos. A partir dessa lei, então,
todos os escravos foram libertos, eles não pertenciam mais a ninguém. Até então, eles eram propriedades do dono, né? Eles tinham um dono, como um cachorro, como um animal, né? Muito triste isso, mas era o que acontecia. Eles eram propriedades, eles eram de alguém. E a partir dessa data, então, eles não pertenciam mais a ninguém, eles ganharam a liberdade. Mas eles ganharam a liberdade na mesma condição que eu disse na lei anterior, sem ter para onde ir, sem ter dinheiro, né? Então, o começo ali não foi muito feliz essa libertação deles, né? Obviamente que eles receberam a notícia dessa lei com muita alegria, por não serem mais escravos, mas a vida não foi fácil a partir de então, né? Então, vocês têm aí ó, uma mão na massa, preparem-se, passaram-se mais de 130 anos desde a abolição da escravidão. Com o auxílio de um responsável, faça uma breve pesquisa e traga pelo menos uma notícia de jornal que indique ações de desrespeitos aos direitos civis de afrodescendentes. Isso hoje, tá? Porque hoje, será que os afrodescendentes hoje têm todos os seus direitos garantidos? Né? Então, eu quero que vocês peguem pelo menos uma notícia de jornal atual que mostre um desrespeito aos direitos civis de afrodescendentes, tá bom? Conversaremos sobre isso na nossa próxima atividade, né? Ok? Tá bom? Então, fica como lição de casa essa daí. Cultura e religiosidade africana no Brasil. Então, vamos ver aí como é a cultura. Eu estou agora na página 224, tá? Os povos africanos, quando chegaram ao Brasil, trouxeram suas crenças, como as práticas espirituais dos curandeiros, sacerdotes e adivinhos. Eles eram pessoas respeitadas pela sabedoria de suas explicações e pelos conselhos de como proceder em momentos difíceis. Entre os africanos, as tradições religiosas e culturais eram transmitidas oralmente. Isso significa que o conhecimento era transmitido em forma de contação de história, né? Então, vamos grifar aqui, ó. Os povos africanos, quando chegaram ao Brasil, trouxeram suas crenças, como práticas espirituais dos curandeiros, sacerdotes e adivinhos. Eles trouxeram isso com eles, né? Então, olha lá, e aqui embaixo também, ó, entre os africanos, as tradições religiosas e culturais eram transmitidas oralmente, quer dizer, um contava para o outro, geralmente os mais velhos contavam as tradições religiosas e culturais para os mais novos. Os griots fazem parte da cultura africana. Eles são músicos e contam. Deixa eu ligar aqui, tá acabando a bateria. Os griots fazem parte da cultura africana. Eles são músicos e contam as histórias dos acontecimentos, ensinam a arte, a cultura e as tradições e aconselham os mais jovens. Por isso, eles são muito respeitados. O respeito aos griots é um incentivo à preservação da cultura que representam. Foi uma conquista dos povos de ascendência africana que vivem no Brasil. Então, vamos grifar o que são os griots, né? Os griots, olha lá, são músicos que contam as histórias e os acontecimentos, ensinam a arte, culturas, tradições e aconselham os mais jovens. Por isso, eles são muito respeitados dentro das culturas, da cultura dos afrodescendentes, certo? A gente vê aqui ao lado ó, uma imagem, né, de um griot, tá? Hoje, existe um respeito dentro da cultura afrodescendente, né? Nos quilombolas, principalmente, com o respeito e valorização dos griots, que foi uma das conquistas, né?
dos afrodescendentes aqui no Brasil. Para saber mais, para escapar da perseguição de sua religiosidade, os escravizados uniam ritos católicos a ritos africanos, como uma forma de proteção social. Essa mistura de elementos de diferentes religiões chama-se sincretismo religioso. Então, eles misturaram a cultura deles com os rituais católicos para poder praticar a religiosidade deles também. Né? Um exemplo de como esse sincretismo se fundiu na cultura brasileira acontece no dia 2 de fevereiro, por exemplo. Um exemplo, né? Na tradicional celebração da religião católica em louvor a Nossa Senhora dos Navegantes. Para as religiões de influência africana, é o dia de Iemanjá. Então, eles associaram as duas festas, a deles, em comemoração com a religião católica, e fazem a festividade para Iemanjá no dia de Nossa Senhora dos Navegantes, né? Como uma forma de poder expressar a religiosidade deles. Hoje não, né? Mas na ocasião da escravidão, eles eram proibidos de comemorar, fazer os seus rituais religiosos, né? O racismo e a lei. Você sabe o que é racismo? Quando tratamos mal uma pessoa ou não a aceitamos apenas pela sua cor ou etnia, estamos agindo de maneira racista. No Brasil, o racismo é crime. Em 1951, foi aprovada a lei Afonso Arinos, que proíbe qualquer ação de preconceito de raça ou cor. Atualmente, o racismo pode estar presente em qualquer ambiente, até mesmo no digital. Cada vez mais são noticiados casos em que as pessoas usam a internet e as redes sociais para ofender e incentivar o ódio contra pessoas negras, que também se configura crime, de acordo com a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989. Então, é muito triste, né? Que precisam existir leis para proteger os direitos básicos das pessoas de serem respeitadas, né? Mas essa lei de 1989 diz assim, no artigo 1º, serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Quer dizer, é proibido agir com racismo, por lei. Existe punição para isso, né? Eu não posso discriminar uma pessoa por causa da raça dela, né? Aliás, eu não devo discriminar nenhuma pessoa, né? Mas aqui estamos falando especificamente sobre o racismo contra as pessoas negras ou afrodescendentes. Essa lei foi mais uma conquista no sentido de garantir os direitos civis. A lei prevê que o crime de discriminação, que tem como exemplos a recusa a atender pessoas negras nos estabelecimentos, tratá-las de maneira diferente, negar a educação formal a uma pessoa negra, entre outras coisas, né? Deve ser punido com a prisão do criminoso. Então, vamos pôr aqui, ó. Essa lei foi mais uma conquista no sentido de garantir os direitos civis, né? Porque embora a nossa Constituição diga que todos somos iguais perante a lei e que as leis que estão na Constituição são para todos, ainda precisou fazer essas leis específicas para a proteção de algumas categorias da sociedade, né? Infelizmente, né? O estabelecimento do dia 20 de novembro como Dia da Consciência Negra, feriado em algumas localidades do Brasil, aqui na nossa cidade, em Ribeirão Pires, é feriado no dia 20 de novembro, né? Buscou dar voz aos descendentes de africanos e refletir sobre a importância da luta deles pela igualdade de direitos em nosso país. O racismo deve ser combatido por todos, olha que importante isso daqui, ó. O racismo deve ser combatido por todos, ou seja, cada um de nós fazendo a nossa parte, né? Afinal, não há qualquer tipo de distinção entre pessoas com diferentes cores de pele,
Todos merecem respeito, independente da sua raça, religião e principalmente não, né? Tu engloba tudo, mas a cor da pele, né? Não deve haver nenhum tipo de preconceito ou de desrespeito. Outras conquistas de direitos ao longo da história do Brasil, lá na página 226, olha lá. Quando a escravidão foi abolida em 1889, os fazendeiros precisaram procurar outro tipo de mão de obra para as lavouras, né? Para encontrar novos trabalhadores, eles passaram a estimular a vinda de imigrantes europeus para realizar o trabalho que antes era feito pelos africanos escravizados. Os estrangeiros também eram incentivados a emigrar ao Brasil para desenvolver o plantio de alimentos voltados à subsistência. Entre os imigrantes que chegaram ao Brasil, 2 povos europeus tiveram grande participação, os italianos e os alemães. Ambos eram, em sua maioria, pequenos agricultores em seus locais de origem e, ao chegarem ao nosso país, foram trabalhar tanto no campo quanto na cidade. Os imigrantes também precisaram lutar para conquistar direitos, porque, como estrangeiros, não eram considerados cidadãos do nosso país. Triste, né? Então, vamos por aqui, ó. Os imigrantes também precisaram lutar para conquistar direitos, porque, como estrangeiros, não eram considerados cidadãos do nosso país, tá? Tá, nós vamos até aí hoje, tá bom? Deixa eu ler aqui com a lupa na mão, que vocês vão fazer em casa, e nós vamos parar aí na página 226, ok? Os imigrantes foram tema de poemas, músicas, pinturas, pois a imigração é um acontecimento de grande importância tanto para aqueles que se deslocam quanto para aqueles que os recebem. Ao lado nós vemos aí uma obra, né, chamada Os Imigrantes, de Antônio Rocco, e com base na observação dessa obra e da legenda, né, que chama Os Imigrantes, que eu quero saber quem é o autor dessa obra, em que ano ela foi produzida, quem são as pessoas retratadas na imagem e como elas são representadas, como elas estão representadas nesse quadro, ok? Eu lembrei agora que eu acabei esquecendo de começar a nossa aula com a correção das atividades anteriores, né? Então, eu vou deixar todas as correções desse capítulo para a próxima aula de história, tá? Esqueci, desculpa aí, tá bom? Tá? Nós paramos aqui, então, fica aqui na página 226, olha lá, deixa eu ver a página aqui, ó, paramos na página 226, vocês têm a atividade aí da página 226 para fazer em casa, e essa perguntinha aqui da página 224, ok? Que tá para casa, do Mão na Massa, da página 224, e com a lupa na mão, da página 226. Além da pesquisa sobre festa junina, que eu vou enviar o arquivo no grupo para vocês, tá bom? Beijinho para vocês, até daqui a pouco na aula de geografia, tá? Tchau, tchau.